Olá, pessoal. Nós estamos hoje com um convidado especial. Essa pessoa é diretor comercial da indústria láctea Capelinha, formado e graduando em engenharia de produção. Ele assim o descreve: do aprendizado à execução e reconstrução da indústria láctea Capelinha. Estamos com o empresário Douglas Viana. Douglas Viana, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Estou lisonjeado. Sou o Douglas Viana, como você já mencionou, diretor comercial, gestor e CEO da indústria láctea Capelinha. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. E queria falar que empreender, essa minha vontade, nasceu muito antes de assumir essa posição. Que bom. Antes de mais nada, queremos aqui aproveitar e falar dos nossos patrocinadores. Supermercado São Luís, a diferença é a qualidade. Restaurante Dom Luiz, cozinha moderna e Exlube Produtos Automotivos. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com uma marca da nossa terra, do estado de Alagoas. É uma marca que traz qualidade e compromisso com você que é consumidor, que experimente esse produto Capelinha. Estamos aqui com o Douglas. Primeiramente, muito obrigado, Douglas, por participar do nosso podcast, né? Trazer um pouco sobre você, sobre a Capelinha. E a gente queria saber um pouco quem é Douglas Viana. Vamos lá. Quem é Douglas Viana? Eu vou voltar um pouquinho no tempo e contar para vocês um pouco da minha trajetória até chegar nessa posição que eu me encontro hoje. Desde cedo, no lado do empreendedorismo, eu sempre tive essa vontade que nasceu vendo os meus pais, Genival Viana e Andréa Viana, trabalharem muito, acordarem cedo, e eu acompanhei toda a trajetória deles, desde o início, todas as dificuldades. Me lembro que, pequeno, eu e meu irmão, tem uma irmã também chamada Maria Helena, mas nesse tempo não era nascida ainda, que meu pai viajava bastante e a minha mãe, sem transporte para poder trabalhar, nos levava de bicicleta, nós dois, para estar junto dela enquanto ela trabalhava, e a gente ficava brincando. Então eu vi essa trajetória deles desde o início, né? E todo o processo de evolução dos dois. O tempo foi passando e o meu sonho, além de ver e conviver essa questão do empreendimento, o meu sonho era ser jogador de futebol profissional. Nada a ver, então, com a área de láctea, né? Pois é, mas eu, desde cedo, tive muita vontade. Meu pai me levava aos estádios, principalmente do Asa, ele gostava muito do Asa, e foi onde eu aprendi a amar o futebol, né? E onde foi que iniciou esse meu sonho. Então eu comecei inicialmente nas categorias de base do Asa, de Arapiraca, e dos meus 14 para 15 anos eu comecei a ter a oportunidade de ir fazer testes em alguns clubes fora. Fui para Bahia, tentei testes no Vitória, tentei em alguns clubes e aí não dava certo, mas eu sempre fui um cara muito persistente. Costumo dizer que eu sou muito esforçado e, apesar de não ser muito talentoso, mas eu sempre tive esse espírito de persistência. E isso foi o que me levou a seguir até conquistar o meu objetivo principal, que era se tornar um jogador de futebol profissional. Apesar de muitos percalços durante esse trajeto, mas eu realizei o meu maior sonho de criança. Atuei ainda por 6 anos profissionalmente, bati muito cabeça, já sofri muito. Ganhou muito dinheiro. Não, dinheiro nem tanto. Tive algumas passagens por alguns clubes, poucas oportunidades, mas que tive, vamos lá, um salário que para mim era algo que fazia sentido, era muito bom, mas tive poucas oportunidades. Na maioria das vezes não era algo fácil, era algo bem ali limitado, né? Mas eu era feliz. Era feliz porque era algo que eu fazia com muito amor, carinho e dedicação. E tudo que a gente faz com dedicação e carinho, a gente consegue, de alguma maneira, evoluir.
isso faz sentido. E aí, após esses anos, o futebol foi tomando um rumo a qual eu não queria, no caso, não seria algo que ia fazer sentido para o meu crescimento pessoal e financeiro para a minha vida. E aí, onde entra a história da Capelinha, né? Eu estava ali já pensando em parar de jogar futebol, e aí foi quando o meu pai me chamou e disse: meu filho, a indústria é da família, a gente teve a oportunidade de reconstruir ela e quero você junto. E aí eu estava, nesse mesmo momento, numa oportunidade de ir até para fora do Brasil, mas esse foi um chamado que aqueceu meu coração. Eu falei, não, acho que essa é a oportunidade de vivenciar outra coisa. Como eu já havia realizado esse meu sonho, o futebol não foi algo que, enfim, me fez chegar ao sucesso nesse mundo. Então eu aceitei esse desafio. E aí onde foi toda a história começou. Eu vi que você fala da execução à reconstrução, né? Isso. A marca Capelinha hoje, ela tem quantos anos de existência? A Capelinha foi fundada em 98. E antigamente foi fundada por 3 sócios, onde o meu pai era um desses sócios. No tempo que ela foi fundada, era uma indústria modelo em Alagoas, né? Com estrutura muito boa para a época. E apesar dessa estrutura, ela tinha, naquele tempo, era também automatizada, mais tecnológica. E a indústria foi fluindo e crescendo, mas ao mesmo tempo a gestão começou a ter dificuldades. E ao longo desse tempo não foi reinvestido. No início foi feito um aporte financeiro também com bancos, e nesse meio tempo tiveram percalços e problemas, e a indústria ela foi perdendo força, até que em 2016 a indústria foi fechada, né? E foi quando foi desfeita a sociedade. E aí o Genival Viana, que assumiu essa bronca, bateu no peito e falou: eu vou colocar ela de volta. E junto com a minha mãe, né, Andréa, que sempre foi a nossa base, a base da família, e os dois juntos planejaram a volta da Capelinha. Dessa vez, os dois como sócios. Então, no caso, seu pai tinha outros sócios e hoje ele, no caso, não tem mais sócios. A gestão é exclusivamente do seu pai, junto com você. Isso. Os sócios legais são meu pai e minha mãe. E hoje eu estou nessa posição aí à frente, junto, claro, com eles, né? E tem a minha irmã aí que está chegando também, já está começando a cuidar do financeiro. A mulher sempre gosta de cuidar do financeiro. Tá graduando em contabilidade, então assim, a gente precisa se unir. Né? Já vai então atuar na área, né? Não, já tá. Já comecei a passar as buchas tudo para ela. Porque... E, Douglas, quando a gente fala hoje de Capelinha, a gente lembra logo desse produto aqui, né? Queijo de coalho. Queijo de coalho. Fala um pouco como foi a criação desse queijo de coalho de vocês. É o famoso. Olha, quanto à criação dele inicialmente, vou falar aqui um segredinho, entre aspas. Foi um erro de processo que deu certo. Então, o produto Capelinha, ele foi diferente no mercado através de um erro de processo que fez esse produto ficar diferente dos demais. E o queijo Capelinha foi por muito tempo o recorde de vendas no estado de Alagoas. Então, a marca Capelinha tem como o principal símbolo aí da sua trajetória esse famoso queijo de coalho. E todo mundo deve ter a oportunidade de conhecer. Quem ainda não provou, que faça suas degustações, eu garanto. E aí, na volta do Capelinha, é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Na volta do Capelinha, ela ficou 6 anos fechada, a indústria.
Então, na volta, uma nova gestão, uma nova equipe. Então, foi muito difícil a gente pensar em como refazer esses produtos, né? Já que quem comia, provava dos produtos Capelinha já estava acostumado com aquela qualidade. Então, quando a gente voltou, a gente tinha essa dúvida aí, como voltar, como fazer. E uma coisa que dificultou muito a nossa volta foi que o nosso gerente de produção trabalhou durante muitos anos no Capelinha. Quem tinha a receita do erro que virou acerto, ele veio a falecer 6 meses antes do reinício da indústria. Isso foi algo que nos afetou muito. Foi um baque, não foi? Foi um baque. E aí foi bem complicado essa situação. Imagino. E na volta, queria falar, vamos lá, do queijo primeiro, né? Na volta, para a gente poder acertar esse queijo novamente, foi um processo muito difícil, né? Porque a gente não sabia de fato como era a receita. Então a gente conseguiu contatar 2 ex-funcionários que trabalharam na gestão antiga, que acompanhavam esses gerentes de produção, para que a gente pudesse fazer tentativas de achar essa fórmula mágica que o Capelinha tem. E aí nós iniciamos o projeto tentando fazer esse queijo. E aí a gente fazia um dia, meu pai chegava e falava, não é desse jeito não, Capelinha não é assim não. E aí a gente tentava de novo, e de novo. A gente contratou também um gerente de produção, né? Ele foi lá, fez o queijo, mas não era igual. Quem era que decidia que o queijo não era igual? Era você, seu pai, todo mundo? Era meu pai, era o principal. Ele que tinha a melhor memória afetiva do queijo era ele. E sempre que ele provava, ele dizia, tá faltando isso, tá faltando isso. Eu falei, não seja por isso, vamos tentar de novo. E aí, após 27 tentativas, 27 produções, a gente finalmente chegou no ponto especial do queijo Capelinha. Finalmente a gente conseguiu. Mas foi um trabalho árduo. A gente passou quase 3 meses tentando acertar novamente. Rapaz, agora então a receita tá segura, sã e salva. Tá segura. Hoje a Capelinha ela traz na marca um símbolo de qualidade e sabor. É isso que vocês passam para os consumidores sobre o produto, né? Exatamente. A proposta da Capelinha hoje no mercado é sempre buscar a excelência. Nós trabalhamos com essa proposta. E o mercado hoje é um mercado bem competitivo, um mercado muito difícil, mas a gente voltou para ser diferente mais uma vez. Então não tinha por que nós mudarmos a nossa proposta, que sempre foi de qualidade, de excelência, e entrar nessa briga. Eu sei que nós somos diferentes, mas a nossa briga ela é ainda mais difícil pela questão da competitividade, mas é um desafio que a gente está disposto a passar por ele e vencer. Hoje o empresário no Brasil, eu até digo o seguinte, né? A gente tem que realmente ressaltar a admiração, porque nós lidamos hoje com a carga tributária altíssima, né? A gente tem aqui algo que muitas vezes impacta na operação. E a marca tem 27 anos, vocês estão retornando ao mercado já tem quanto tempo mesmo? 1 ano. Um ano. Estamos 1 ano agora. 1 ano agora, né? E com a nova gestão, com seu pai e você como diretor comercial à frente, né? Isso. E assim, o que a marca e a gestão do Douglas Viana espera enfrentar de mais anos pela frente? Olha, primeiramente, a gente já tem um cenário com muita dificuldade pela questão de competitividade. Porém, nós temos planejamento para seguir dentro da nossa proposta e fazer inovações. Então, a gente já está com um projeto agora para 2025, onde a gente vai lançar um queijo diferente. Não sei se eu posso falar muito agora, mas... né? A pessoa curiosa, a pessoa fica doida para... Os concorrentes. Vamos ser pioneiros aí nesse novo produto. E é uma aposta grande e acredito que vai render bons frutos
e vai agregar valor ainda mais à nossa proposta, que é justamente essa, buscar a excelência dos nossos produtos. Então, esse produto aí vem para agregar, né, nessa parte. E também vamos lançar outros produtos. E eu, né, como tenho, vamos dizer assim, a máquina na mão, eu sempre tive a vontade de fazer algo diferente, né? Isso é algo pessoal meu, sempre quis, sempre gostei de fazer coisas diferentes, de inovar e tudo. E quando eu fui para a Capelinha, estando nessa posição, eu falei, eu tenho a máquina na mão aqui, eu posso ir lá fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, testar o que eu quiser. Então foi a partir disso que começou essa tentativa de fazer algo novo, algo diferente. Então tá aí, já tem o projeto, já está sendo executado. Então 2025 a gente vem com o lançamento aí, esperamos Para impactar o mercado? Esperamos, com certeza a gente espera impactar o mercado, sem dúvida. A gente espera aqui essa proposta. Então, no caso, os nossos clientes já podem aguardar que vai vir coisa boa da marca Capelinha. Boa de verdade. E manda para aqui, para a gente experimentar. Manda para cá, por que não, né? Atendendo a todo o público de forma saudável. Então tem a ver com saudabilidade. Com certeza. Rapaz, o que será, hein? Hoje o mercado, apesar de ter muitos produtos análogos quando a gente puxa para a questão de custos, mas também a gente puxa para saúde e bem-estar. Você usou análogos, né? Às vezes... Análogos são produtos que parecem ser ou imitações de originais. Eu posso citar um exemplo aqui. Hoje a gente tem um requeijão. Você faz um requeijão ali originalmente com matéria-prima, que é com leite, enfim. E aí você faz um requeijão análogo, que ele é mistura. Ele não é com leite, ele é com gordura. Não são produtos não derivados de leite, não, é isso? Aí às vezes tem um pouco, mas às vezes tem produtos que são totalmente análogos. E aí tem essências, saborizações, o que torna esses produtos análogos. São imitações dos originais. Douglas, a nossa população, a gente mesmo, né, consome muito queijo, coalho e mussarela. Como é feito o queijo coalho? Assim, para a quantidade de leite, a matéria-prima. Essa curiosidade para a gente... Vamos matar essa curiosidade. O queijo de coalho, tanto o queijo de coalho quanto mussarela, incrivelmente, eles iniciam muito parecidos. Primeiro, todo o leite de todas as indústrias, eles passam por um processo de pasteurização. Esse processo é feito para a gente matar os micro-organismos indesejáveis, a maioria das bactérias ali, para que o leite entre com a carga bacteriana menor, para que a gente tenha uma vida útil melhor no nosso produto. Então, essa questão é fundamental para a segurança alimentar dos produtos. Então, inicia com esse processo. Tanto o queijo de coalho, tanto o queijo mussarela, se eu for colocar aqui uma média, são mais ou menos 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Então, essa é a média que a gente usa. Aí vai depender dos processos. Tem indústrias que conseguem fazer um queijo com a menor quantidade de leite, porém, eles ficam com a maior umidade. Posso citar um exemplo, o queijo de coalho. Tem queijo de coalho que você vai ver ele mais sequinho, você vê com menos soro. Aquele queijo ele tem uma umidade menor, então foi usado. Tem mais leite aí, o rendimento dele ele é menor e a umidade dele é menor também. Quando você tem um rendimento maior, automaticamente você tem uma umidade maior. Então, quando você vê um queijo de coalho mais sequinho, o outro que está mais mole, tem muito a ver com essa questão da quantidade de leite que teve no rendimento e a umidade naquele produto. É interessante, né, Luiz? 10 litros de leite para fazer 1 quilo de quilo queijo. Quilo de queijo. Isso. Muito interessante mesmo. E a questão toda é que, às vezes, o laticínio ele tem que estar com uma estrutura muito ampla para não ter nenhum tipo de bactéria, né? Receber o leite, vamos dizer assim, puro. Exatamente. O que a gente faz? Existe um processo rigoroso de higienização diária com ácidos e vários outros produtos para sanitizar toda a área de produção, justamente para que a gente iniba
bactérias o máximo possível. Porque se a gente deixar um ambiente, enfim, sujo, qualquer coisinha é porta de entrada para essa carga microbiana, que é justamente um inimigo que a gente luta sem ver. Imagina, você ir brigar com alguém que você não tá vendo. Como é que faz? E aí? Complicado, viu? Então, existe aí um planejamento, execução rigorosa de higienização. No seu, o que o queijo Capelinha tem que os concorrentes não têm? Ou melhor, qual é o diferencial da marca Capelinha? O diferencial da marca Capelinha é justamente o que eu falei anteriormente. A gente pensa, primeiramente, na qualidade. Os custos, eles vêm depois. A gente pensa em fazer o melhor produto sempre. E o diferencial, como se fala, a nossa proposta é em cima disso. Qualidade. Quando diferencia de outros produtos, às vezes tem, vamos supor, uma qualidade um pouco mais baixa, não é porque eles não sabem fazer. É justamente por conta do que o mercado pede. Então, para entrar na concorrência hoje, independente de ser indústria, enfim, mercado, ou o que quer que seja, que segmento seja, essa questão de custos, elas estão muito envolvidas. Então, a maioria dos laticínios que aumentam o porte e aumentam a quantidade de leite, enfim, para trabalhar em massa, produtividade maior, automaticamente eles têm que diminuir os custos operacionais, e isso impacta diretamente também no produto, porque no produto, o quanto mais você consegue tirar, mais preço você tem. E aí é onde entra a questão da qualidade diferencial, que a gente não faz isso. A gente pensa primeiro na qualidade. Então não importa o quanto a gente vai gastar de insumos, de mão de obra, do que quer que seja, para que a gente chegue no nosso objetivo. Eu vi que você fala muito na sua fala, umas 2, 3 vezes você fala muito assim, excelência, excelência, né? Eu vejo que vocês batem muito nessa tecla, especialmente com a marca Capelinha. Isso. Como eu falei, a gente, primeiramente, antes de tudo, a gente busca a segurança alimentar da população. Após isso, a gente busca fazer o melhor produto, sem economizar em nada. Então a marca, o que ela promete, ela entrega. Com certeza. Muito bom, né? Isso é uma coisa que hoje a gente lida muito com a alimentação, em especial a gente tem um produto e tem subprodutos. Hoje a gente tem composto lácteo, né? Assim, é uma gama de produtos, né? E você vê uma marca que o que ela promete entrega. E a gente vê que vocês prezam muito por isso, né? Afinal de contas, é um legado de família, é uma visão que, pelo que você fala, até nós estávamos conversando aqui há pouco, o quanto a marca ela está vindo para agregar, para mostrar o seguinte, que a marca Capelinha tem algo mais que o mercado ele precisa entender e absorver. Exatamente. Vou dar um exemplo para vocês, que eu já vi, às vezes, no mercado, que eu encontro também é de produtos que justamente não entregam o que falam. Por exemplo, vou citar aqui um produto que a gente faz, mussarela. Né? Mussarela, eu acredito que seja do segmento, o queijo mais comercializado e consumido. Né? E aí eu vejo, às vezes, embalagens de mussarela, que tem lá, né, mussarela, e quando a gente coloca mussarela na embalagem, ela é um produto original, feito só de leite. E o que a gente às vezes encontra no mercado é o que tem lá. Na embalagem está mussarela, mas o produto foi feito com misturas, com amido, com gordura, enfim, alguns outros ingredientes para baratear o custo. E o consumidor final, às vezes não sabem disso, estão ingerindo ali um produto que não é o que promete. Né? E isso acontece muito, em vários segmentos, inclusive. É o chamado queijo processado, hoje popularmente no mercado. Hoje, no caso da mussarela, sim, queijo processado, mas já vi algumas empresas justamente
prometer um queijo ali original, mas mais processado. Isso é algo que é pouco desrespeitoso, pouco não, muito, né? E atrapalha muito essa questão do mercado, porque hoje você já tem a oportunidade, a legislação já permitiu que você faça queijos análogos ou queijos com misturas, mas que você entregue ali no seu rótulo e mostre aquilo para o consumidor, para que ele saiba o que ele está consumindo. Então, se há essas oportunidades, então por que não seguir? E muitas indústrias seguem de forma honesta, de forma respeitosa, mas ainda algumas seguem de forma errada. Nós estamos aqui com o empresário Douglas Viana, diretor comercial da marca Capelinha. Douglas, hoje, com a volta da Capelinha no nosso estado, na sua visão, quais são as dificuldades que as indústrias de laticínios enfrentam dentro do nosso estado? Bom, Alagoas hoje tem registrados 63 laticínios. Até a última vez que eu vi esses dados. Então, a gente tem, dentro do estado, uma competitividade muito grande. Isso é um ponto. Outra situação, além disso, nós temos abertura para que produtos de fora venham para cá. Então, quando há em outros estados ou até outros países, que há, por exemplo, a gente trabalha com matéria-prima que é o leite, certo? O leite é a matéria-prima de toda a indústria de segmento. Então, às vezes, em outros estados, outros países, tem uma baixa no leite ou alguma coisa. Então, esses produtos sempre vão buscar os estados que eles conseguem competir. Então, além dos nossos concorrentes diretos aqui do estado, ainda temos outras empresas de fora que vêm para cá e aumenta ainda mais a competitividade. O governo, na sua visão, está favorecendo benefício para vocês dos laticínios, do seu ponto de vista? Favorece. Tem alguns benefícios, sim, aqui no estado de Alagoas. Tem algumas leis aí que foram aprovadas pelo governador que beneficiam os laticínios do segmento aqui no estado de Alagoas. E aí, às vezes, isso ajuda porque dificulta a entrada de produtos de fora para competir com os nossos preços. Então, só quando a gente tem a matéria-prima muito baixa em algum outro lugar que eles conseguem entrar para competir. Hoje, atualmente, a bacia leiteira de Alagoas consegue atender todos os laticínios ou vocês que são produtores de produto têm que buscar fora do estado a matéria-prima ou o principal produto, o leite? Não. Hoje, o estado de Alagoas, ele produz, se eu não me engano, 1.300.000 litros de leite por dia. Então, 1.300.000 litros? Isso, por aí. Então, ela atende tranquilamente todo o estado de Alagoas e, muito pelo contrário, ela fornece leite para empresas de fora. Ela tem uma bacia leiteira com relação ao tamanho do estado, é grande. Então, e além de atender todos os laticínios aqui, ainda consegue atender laticínios de fora. Então, a gente tem, acredito eu, que mais de 500 mil de litros atendendo laticínios de fora. 1.300.000 litros. Isso. Dia. Todos os dias. E 500 mil atende outros estados. Atende. Porque tem empresa de outros estados que também tem pontos aqui, mas sempre levam leite para lá. Então atende. Mas o que é o leite, né? O quanto a importância que tem até na própria economia alagoana, né? Com certeza. E qual a maior dificuldade hoje, Douglas, do empresário alagoano? Na sua visão. Olha, a gente tem nessas questões de tributação, de impostos, acredito que seja um calo no pé de todo empresário, né? Não é fácil. E é um custo muito alto para você manter uma empresa, você ter funcionários registrados da forma correta, sem falar ainda que a mão de obra tá difícil e ainda tem muita gente que não quer trabalhar e quem quer trabalhar ainda não quer ser registrado. Já pensou? Eu sei que muita gente sofre com isso.
Muita gente sofre com isso. Então, o governo, ele dificulta muito em algumas situações para a gente que é do segmento, e qualquer empresa, essa questão de impostos. E o que eu podia falar sobre isso é que se isso realmente fosse algo que voltasse em benefício para a gente, para a nossa população, ainda seria algo interessante, algo viável, que a gente ia estar feliz ali de estar pagando, né? Mas na verdade não é. Então isso é algo que é uma dificuldade muito grande. Então, ser empresário no Brasil é um desafio. A partir de que você acorda e pensa em ser empresário, você já está com dificuldade. Realmente é fácil. Você que o diga, né? Hoje no meu ponto de vista, eu vejo que o governo, em geral, ele teria que ser mais atuante a trazer benefícios para o empresário, para que ele possa investir no seu negócio e, consequência disso, gerar mais emprego e economia. Exatamente. Né? Para o estado, para as cidades e para o país. E a grande dificuldade mesmo hoje é essa tributação, impostos elevados acima, dificulta bastante. Mas hoje, você sabe que hoje o mercado vem se modernizando muito, né? Você acredita hoje que a tecnologia para as indústrias de laticínio consegue produzir mais hoje do que... Consegue sim, com certeza. O que tem acontecido e vai acontecer quanto mais o tempo passar é a questão de automatização. Porque essa questão de mão de obra, essas questões de impostos, tributação, essas questões fiscais, é um desafio tão grande que não vale a pena você ter muitos funcionários. Então, é sempre melhor você automatizar, seja qual segmento for, e diminuir essa mão de obra, porque o custo é muito alto. Então, o que você estava falando aí, Luiz, até o próprio governo dificulta essa situação e faz com que a gente vá por esse outro caminho, diminuindo a mão de obra, justamente por essa dificuldade. E aí também tem a parte boa também, que a gente consegue acelerar mais os processos, ter uma produtividade maior, né? Ter uma padronização maior dos processos através da automatização. Douglas, outra curiosidade, né? Para a gente que sobre laticínio, como funciona o processo da entrada do leite na indústria? Desde quando vai coletar na fazenda até chegar, como é esse trâmite? O trâmite, vamos lá. Hoje, o que a gente busca é sempre a questão da questão da saúde da população. Então, tudo é em cima disso. Então, a gente tem que ter o cuidado, desde o produtor, na tirada do leite e no seu armazenamento, que hoje a gente disponibiliza tanques de expansão que são refrigerados. Então, a partir do momento que o produtor ali, ele tira o leite, automaticamente ele já joga o leite dentro desses tanques para que eles fiquem ali numa temperatura de 3 a 5 graus, que é uma temperatura que vai fazer com que o leite não tenha uma acidez mais alta, que conserve o leite por ser um produto muito perecível. Então, esses tanques, eles ficam nas fazendas e nós, das indústrias, vamos fazer a captação desse leite através de caminhões exotérmicos para sempre manter o leite nessa temperatura em estado de conservação, para que ele chegue também na indústria com a temperatura ideal para que a gente faça os processos. E caso, às vezes não dá para fazer o processo no mesmo dia, a gente consegue armazenar aquele leite ali sempre nessa temperatura baixa, em questão de conservação, porque o leite é o seguinte, ele é tão perecível que se ele passar 2 horas em temperatura ambiente, ele começa a acidificar. E quanto mais esse leite fica ácido, você não consegue fazer os produtos ou as ordens de produção que você quer fazer na indústria. Hoje não, né? O leite, ele tem uma acidez ali, pra vocês entenderem melhor, que ele fica no seu estado perfeito, uma acidez entre 14 a 16, vamos dizer assim, quando ele sai lá do peito lá da vaca. Então, ele tem essa acidez. E a gente precisa trabalhar em cima disso. Quando ele passa
essa acidez ela começa a aumentar, você já tem degradação de proteína e vários outros fatores que vão influenciar diretamente na sua produção. Esse leite passou de 20, você já consegue ter dificuldade de produzir. Tem queijo que você nem produz mais, por exemplo, o queijo de coalho, ele é um queijo fresco. Então, você tem que produzir com leite novo, um leite com acidez baixa. A acidez subiu, você já não consegue produzir mais. O controle de qualidade, no caso, como é feito em si? Quando os caminhões fazem a captação nos produtores, quando ele chega na indústria, automaticamente as amostras de cada produtor são levadas até o laboratório, onde a gente faz todas as análises possíveis de gordura, acidez, se tem água no leite, tem produtor. Vou até brincar aqui um pouquinho. Tem. Já ouviram falar em leite batizado? Que é água com água, é? É o famoso leite com água. Pra tu colocar água. Rapaz, eu vi esse termo em outro segmento, mas do leite batizado não. Eu já vi outra cor batizada, né? Bebida batizada mais leite. É o famoso leite batizado. Tem produtor aí que é meio complicado, que coloca uma aguinha aí no leite para ver se ganha um negocinho a mais, mas isso não é bacana. A gente sempre está orientando os nossos produtores, dando a assistência necessária. E, graças a Deus, não estamos tendo esse problema. Com os nossos produtores, não. Às vezes a gente compra um leite extra, que a gente chama de leite spot. Às vezes vem e a Amanda, eu digo, teu leite aí tá complicado, não quero não, pode ir embora. No caso, chegam os caminhões antes, no caso Antes de descarregar, tem que passar pelo laboratório para fazer todas as análises possíveis. Porque você pode ter ali no leite antibiótico, que o pessoal aplica nos animais, e aí isso vai diretamente pro leite. Tudo que um animal come e bebe vai pro leite. O leite é composto por 87% de água. E os outros compostos são sais minerais, gordura, enfim. Então, esse leite aí é tudo que o animal está se alimentando. Então, se aplicou ali uma injeção ali que tem um antibiótico, se ele estiver dentro dessa carência, ele vai para o leite. Aí, Douglas, o que é que acontece com leite com antibiótico? Eu vou falar aqui agora. Eu vou fazer um processo de queijo coalho. Eu consigo fazer um leite ali com antibiótico, tá tudo certo. Vai para a mesa do consumidor. Ele tá com antibiótico. Se tiver alguém que tenha alguma alergia, exato. Alguma alergia àquele antibiótico, como é que fica? Rapaz, interessante, né? Um problema que a gente tem que ter um controle muito grande. Outras pessoas, por exemplo, produtores que usam, às vezes o leite não tá bom, ele teve algum problema, aí eles usam alguns outros tipos de conservantes, por exemplo, formol. Formol? É. De morto? Formol coloca formol no leite que é para conservar. E conserva. Você coloca formol no leite, você pode deixar ele temperatura ambiente ali 24 horas, que quando você for olhar, ele vai estar com a mesma acidez. Você acredita? Não, perdoe, porque Rapaz, tem nível. Não é formol. Vocês estão achando que é brincadeira. Rapaz, realmente é um desafio. Olha, eu já vi leite com formol, leite com soda cáustica, leite com antibiótico, água oxigenada. Você imaginar... Então, tudo isso é detectado no exame. É detectado tudo no laboratório. Por isso, a importância de nós mesmos consumir uma marca de confiança que preza pela qualidade. Então, é uma coisa que eu respeito aos clientes, né? Com certeza. Porque é complicado você... Veja só. Leite com formol. Leite com soda cáustica. Leite com quê? Com água. Resumindo, só não é leite com leite, né? Leite com leite é complicado. Mas a gente... esse trabalho vem sendo feito há muito tempo, né? Dessa questão de orientação, de tudo. E hoje já está muito mais evoluído nessa parte, em questão dos produtores estarem todos orientados com todas essas questões. Quem faz sabendo. E se for trabalhar com indústria séria, também vai sabendo que vai ser detectada. No nosso caso, a gente detecta tudo, não tem pra onde correr. Então, desde da coletagem do leite de vocês, um acompanhamento com o produtor. Vocês acompanham de pertinho a criação, a alimentação do animal. A gente disponibiliza de um médico veterinário sempre que eles precisam.
a gente manda. eles Rapaz, vão me lá. perdoe. Essa formal de morto, Luiz, sem brincadeira, essa foi. Me perdoe. Usa tudo. Mas continue. Eu tô tentando esquecer isso aí. Você vê que o negócio não é fácil. E aí, outra situação, por exemplo, tem um leite com antibiótico. Nós vamos fazer agora uma mussarela. Vamos lá. Colocamos o leite lá no tanque, vamos fazer o processo da mussarela. Fez o processo de aquecimento e tal. Fez a massa. Desculpa, antes desse processo a gente vai usar o fermento, né? A gente usa o fermento. Aí tá lá o leite com antibiótico. O que é que um antibiótico faz? Ele mata bactéria, né? Uhum. O fermento é uma bactéria. O fermento é uma bactéria boa. Mas aí o antibiótico, que vai estar os resíduos de antibiótico que vão estar no leite, eles vão combater e inibir justamente o crescimento da bactéria do fermento, que ele teria uma ação ali para acidificar a massa do questão da mussarela, de fazer o processo dele. Então, até no próprio processo, um antibiótico, ele influencia diretamente e atrapalha na produção. Então, a gente não pega leite com antibiótico, nada. Deu problema, manda voltar, ou tem que fazer alguma outra coisa aí. Então, por isso que é tão difícil. Hoje, no caso, qual é o público? Claro que o queijo tem vários públicos, né? Mas o público em si do queijo capelinha. Olha, hoje, o queijo capelinha, apesar de a gente sempre buscar essa excelência que teoricamente teria, ela tem um custo mais alto, mas a gente ainda assim tem uma margem muito baixa justamente para competir no mercado e dar oportunidade para que as pessoas provem o queijo capelinha. Então, apesar de a gente ter um custo alto, a gente tem um preço competitivo. Às vezes o capelinha está ali mais caro um pouquinho que o outro, mas a gente busca ter aquele custo-benefício, sempre pensando na qualidade primeiramente, claro, e sempre dando a oportunidade para que as pessoas consigam ter e consumir os nossos produtos. Até porque para manter uma qualidade e um sabor marcante, há um custo operacional alto. Não está fazendo qualquer produto. E é importante essa sua visão, alertar aos consumidores que busquem marcas de confiança. Exatamente. De confiança para sua alimentação saudável, porque isso pode futuramente adoecer, causar um câncer. Com certeza. A alimentação hoje é uma coisa que isso é muito sério. Seríssimo. Eu estava pensando aqui, você falando aí, Douglas, e rapaz, é uma coisa que precisa ser intensificado mais esse controle, porque tem informações que eu realmente desconhecia e vendo agora. Então, assim, nem tudo se resume a preço, viu? Não, de forma alguma. Existe um trabalho ali nos bastidores que é fundamental, faz toda a diferença. A gente tem órgãos fiscalizadores aqui no estado de Alagoas, que é a ADEAL, e eles, inclusive, orientam muito bem a gente, fiscalizam bem, e é algo que eu gosto. Eu gosto que eles façam isso. Pra gente é bom, porque nós seguimos a legislação, nós seguimos as normas. Então, se tem outros laticínios que fazem diferente disso, eu prefiro e gosto que a ADEAL esteja ali no pé também atuando. E uma coisa que eles têm muita dificuldade, porque a ADEAL tem poucos funcionários, não conseguem acompanhar e fiscalizar todos pertinentemente. Isso seria bacana se tivesse mais funcionários. Por quê? Porque de alguma maneira eles sempre estão ali nos ajudando, nos orientando. Às vezes você fala, o pessoal é chato, tal. Às vezes pode ser ali de pegar no pé, tudo, mas o que é que eles estão buscando? A mesma situação que a gente está. Buscando sempre, colocando em primeiro lugar a saúde e o bem-estar da população. Essa é a prioridade. É pensando nisso. Desde o animal, no caso deles, até o consumidor. E aí, cara, tem laticínio que eu já vi que já é leite do jeito que tiver, com ácido, com formal, com bactéria, sem bactéria. De todo jeito, é só passar para dentro, fazer o queijo e vai embora. Tem muito isso, então eu não tenho como competir, falo na questão de preço, né, no mercado, que hoje é muito isso, com indústrias que
trabalham dessa forma. Claro que às vezes o consumidor não tem a oportunidade nem de provar o seu produto porque vê que o seu preço é mais alto. Mas existem todas essas diferenças ali nos bastidores que no produto final elas fazem a diferença. Toda a diferença, na verdade. Rapaz, depois de uma aula dessa, quando eu for comprar o queijo, já tem a minha marca, então. Você tem, independente até de ser o Capelinha ou não, mas é bom você realmente ver, até pelo visual, às vezes quem não conhece muito, até pelo visual do queijo, você consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, você vai pegar uma mussarela, você vai cortar uma fatia da mussarela, você vê ela quebrando, você vê, enfim, várias coisas que você pode ter certeza que ali não teve um processo meio complicado. A manteiga passa por esse mesmo processo, Douglas, de manipulação de produtos subtraídos, assim? A manteiga, ela é um subproduto do leite, certo? Como a manteiga é o produto mais prático que você tem a fazer dentro do laticínio, pelo menos na minha visão. A manteiga é simplesmente a gordura tirada do leite, que ela vira ali o creme de leite. E esse creme, ele é simplesmente gelado, colocado em uma temperatura baixa. E para que ele vire manteiga, é só misturar com água gelada. Só. Assim, a partir do momento que você mistura esse creme em temperatura baixa com água gelada, você vai tirar a unificação ali. Vai ter a unificação dos glóbulos de gordura. E o que não for glóbulo de gordura vai virar água, o leitelho que a gente chama. Então, quando há essa separação, esses glóbulos de gordura, quando eles se unem, eles viram a manteiga. Você adiciona sal, tá pronto. Essa é a forma original de se fazer uma manteiga. Aí... Consumida todos os dias, né? Exatamente. Essa é a forma original de fazer. Aí vamos lá pro mercado. O que acontece no mercado? Mas isso é bom para o consumidor entender e até mesmo... Isso é importante. Eu já vi, enfim, pessoas fazendo, por exemplo, tudo hoje é em cima de custos, né? Custos e custos. Você vai tentar diminuir sempre ali o seu custo para ter um preço melhor para competir no mercado. E o mercado puxa isso. Então, às vezes, até o empreendedor ele é obrigado a diminuir custos e, enfim, fazer essas coisas, né? Mas vamos lá. Capelinha não faz isso não, viu? Só para explicar para vocês. Mas eu já vi ali dessas manteigas que tem ali um porcentagem ali de mistura, sei lá, 20%, 30%, às vezes gordura hidrogenada de palma, que é misturada ali na manteiga. Enfim, tem várias dessas coisas. Quando eu falei a você a questão de análogos, essas questões de mistura, isso tem muito no mercado. Muito. É absurdo. E, infelizmente, pela dificuldade que a gente tem de impostos, isso e aquilo outro, acarreta ali no consumidor final a economizar. Então, se ele vai economizar, ele vai procurar um produto mais barato. E se você faz um produto de extrema qualidade, você não vai conseguir ter um preço extremamente barato. Não tem como. Você não tem como acompanhar. Eles não andam juntos. Uma extrema qualidade e um preço baixo. Isso não existe. Ô Douglas, me diz uma coisa. Existe um produto que a turma hoje usa muito, se não falha a memória, para aquelas barras de proteína, que é o soro do leite, não é isso? Vocês têm esse produto? Não, a gente não tem, a gente não chegou ainda nesse ponto, mas temos planos para inovar nesse segmento. Não é algo para agora. A gente não, para fazer esses tipos de produtos, existem umas máquinas e um investimento muito grande. Para extrair o soro do leite, né? Isso? No caso, para você extrair o soro do leite, o soro em pó, você tem que ter, a gente chama um secador, né? Mas é um investimento aí, vou dar um exemplo de uma empresa que está fazendo esse planejamento agora, ela tem gastado aí quase 15 milhões com essa máquina para fazer essa secagem. Então, você faz tanto o leite em pó quanto o soro em pó com essa máquina. Então, é um investimento muito alto. Tanto essa questão de secagem quanto de UHT, que são esses leites em Tetra Pak, que eles passam por um processo de uma pasteurização ultrassônica.
É uma pasteurização extremamente rápida. O HT é isso? Esses leites, o HT de caixinha. Uhum. Não, sei, a sigla, o HT. Ultra. Ele é... Desculpa. Deixa eu me lembrar aqui. Ultra alta temperatura, alguma coisa assim? Não. É uma pasteurização ultrassônica. Vamos dizer assim. Ele é levado a uma temperatura muito alta e baixa muito rápido, para que ele não queime. Então ele passa por esse processo. Sim. E esse também é um outro tipo de investimento que também é muito alto. Eu acho que é mais alto do que faz a secagem do leite e do soro. É um produto que tem um apelo grande, porém um investimento alto, São né? poucas indústrias no Brasil que têm a estrutura. E muitos que têm terceirizam também. Porque talvez não seja viável momentaneamente, por ser um custo extremamente alto de fazer isso. Então, terceirizam. Então, poucas empresas no Brasil têm essa oportunidade de fazer esses produtos. Douglas, hoje, o que te inspira a fazer a marca Capelinha ser forte, estar presente nos lares? O que me inspira? Primeiramente, falo por mim. Nada melhor do que você ter um produto de extrema qualidade e saboroso na sua casa. Então, eu começo pela minha casa. Eu, quando acordo, vou tomar meu café da manhã, eu tenho que ter o queijo de coalho Capelinha, porque é o que eu gosto, faz parte do meu dia a dia. E olha só, a gente costuma dizer que quem trabalha, né, enjoa, essas coisas, não. Mas isso aqui, toda de manhã, quando eu tenho oportunidade, eu sempre consumo. Então, ter produtos que a gente se sinta bem em estar ali degustando, apreciando, isso para mim é algo muito positivo. Nessa sua jornada da volta do Laticínio Capelinha, você se prometeu algo para si, alguma promessa? Tem alguma história bacana de contar pra gente? Tem. Agora vamos entrar nas dificuldades que eu enfrentei. Quando o meu pai me chamou para fazer parte do Capelinha, a gente estava num processo de reabertura, né? E esse processo de reabertura tem toda aquela parte de documentação, junto à fiscalização. E eu, ali naquele momento de reforma, comecei a acompanhar ele e tal. E aí ele tinha contratado uma pessoa para fazer esses documentos. E essa pessoa tinha dado um prazo aí de 6 meses. Não é algo que seja fácil também, esses processos são demorados junto à legislação e ao órgão fiscalizador. E aí, nesse meio tempo, eu vi que os documentos estavam indo e voltando com, às vezes, mais erros do que o que iam. Então, eu vi um processo que não estava evoluindo. E aí, foi aí onde inicia o meu legado. Eu tinha parado de jogar futebol, acendeu a chama ali pela indústria, eu falei, bom, então aqui vai ser minha vida, eu vou dar o meu melhor e vou fazer acontecer. Então, quando chegou nesse ponto, eu me senti extremamente limitado, estava louco para iniciar o processo, querendo ver a indústria funcionando, e aí esse processo estava, enfim, ficando para trás, sendo deixado de lado. E aí foi quando eu cheguei para o meu pai e falei, seguinte, eu vim para cá para fazer acontecer e preciso que você mande esse rapaz aí parar de fazer essa documentação e vamos dar um jeito de abrir a indústria o mais rápido possível. Eu estou disposto a fazer. Ele disse, como é que você vai fazer? Você sabe? Eu falei, não sei, mas eu vou fazer. Eu quero fazer. Eu tenho capacidade de fazer. Ele disse, então tá certo. E aí foi quando eu fui conversar com esse rapaz, falei que não dava mais. E aí eu peguei toda a documentação que ele tinha feito, li tudo, né? Mas iniciei o processo do zero. Essa documentação, pelo fato de ter bastante erro e muita coisa, não serviu nem de exemplo para que eu iniciasse uma nova ou fosse mudar alguma coisa. Então, realmente, eu iniciei do zero. Chamei um gerente de produção, que era conhecido da gente, pedi a ajuda dele, para ele me ensinar na teoria como é que fazia queijo, fazia isso, fazia aquilo. E aí eu me lembro que meu amigo Cícero Boy, lá de Batalha, a gente sentou lá no açaizinho que ele tem lá,
durante 8 dias, 10, 12 horas por dia, sentado e ele me falando como era isso, como era aquele. Eu perguntava e eu escrevendo. Depois desses dias, eu iniciei a fazer a documentação. Eu lembro que um era memorial econômico sanitário e o outro memorial descritivo da construção. Eram documentos assim, se você me pagar hoje 20 mil reais para me fazer, eu não faço. Nem me chamo para fazer. Mas eu aceitei esse desafio e fiz dentro de 26 dias, por dia e noite. Eu fiz. E quando foi para a DEL na primeira vez, foi aprovado. Eu não podia assinar, né? Tinha o meu RT lá, ele assinou lá, porque tinha que ter um responsável técnico. Então, a partir disso, iniciou o meu legado e eu comecei a mostrar o meu valor, que eu tinha potência para ter uma posição de valor dentro da indústria. Então, esse foi o meu início. A partir do momento que eu consegui conquistar isso, eu comecei a ser visto de uma forma diferente. E aí, onde eu comecei a tomar mais decisões junto ao meu pai, não só dar opiniões, como eu dava antes, mas sim tomarmos decisões juntos. E junto isso, sempre lembrando da minha mãe, que foi sempre a base de tudo, né? Esteve junto com a gente em todos os momentos, ajudando em tudo também. Ela que sempre foi, até hoje, uma grande administradora. Então, ela vem sempre me orientando em todos os sentidos, todo da minha vida, na verdade, né? Mas sendo fundamental em toda essa trajetória. Então, a partir desse momento que eu comecei a ter valor dentro da indústria, a gente começou a planejar a reabertura dela. A gente recebeu a liberação, recebeu o certificado, e aí onde iniciou a luta. Primeira vez que a gente foi fazer o queijo, capelinha, essa também não tem como esquecer nunca. Eu, meu pai e aqueles 2 meninos que eu falei a vocês que trabalharam durante 7 anos na gestão passada, e esse gerente de produção, que é o Cícero, a gente foi fazer o primeiro teste de leite no Capelinha. Meu pai arrumou uns contatos, amigos dele, para fornecer esse leite. E o primeiro leite que a gente foi buscar foi naquelas, sabe aquelas caixas que era da Coca-Cola de 1.000 litros? Não sei se vocês já viram aqueles túneis. Eu lembro que a gente foi buscar, colocou na estradinha lá um bicho daquele e foi buscar lá no produtor e encheu aquilo ali todinho de balde e tambor na mão. Foram 3.000 litros de leite enchendo na mão, porque não tinha nem bomba, não tinha nada, para a gente fazer esse primeiro teste. Então, foi um dia aí para ficar na memória. Primeira produção da volta, da reestruturação aí do Capelinha, foi dessa forma. E a gente fez, o primeiro produto foi até uma mussarela, a gente fez. E esse foi o início. Iniciamos com 3 pessoas no operacional. Eu e esses 2 meninos. E ia técnico lá ensinar uma coisa, ia ensinar outra, mas a gente nunca teve um gerente de produção ou alguém da área mesmo, inicialmente, para estar ali todos os dias ensinando, né? A gente recebia treinamentos, isso, aquilo, outro, mas a gente tinha que ir se virando. Então, eu passei por todos os processos na indústria. Eu ia 2 da manhã acender a caldeira, depois tomava um banho, trocava de roupa, ia para a produção. Na produção fazia o queijo, depois embalava. Também, antes de pegar o leite, aprendi também a questão de laboratório, todas as análises. Então, tudo isso eu fiz. Todos os setores da indústria eu passei, desde o início. Desde a caldeira, então eu sei operar a caldeira, eu sei... fiz as análises, depois eu mesmo era o cara do pasteurizador, eu fazia o processo de pasteurização, depois ia lá para dentro da produção também fazer o queijo, então iniciou todos os processos, eu tive que aprender e ensinar a cada um que entrou lá. Então isso para mim foi algo muito, como eu disse a vocês, né? Eu sou muito persistente e através disso eu acabo agregando e buscando conhecimento todos os dias. Eu não sou formado em nada de questão de laticínio ou dos segmentos. Tudo que eu aprendi foi na prática, dia a dia, buscando informação, buscando pessoas que podiam ali me orientar. Então, esse início, para mim, foi
muito difícil, mas muito gratificante. Porque se não fosse essas dificuldades, eu não teria o conhecimento e o aprendizado que eu tenho nesse pouco tempo, vamos dizer assim, 1 ano, mas foi 1 ano de muito aprendizado. Rapaz, uma história muito bonita e tocante, né? Tem uma frase que diz assim, só sabe o balde, né? O peso do balde quem o carrega. O quanto você, para chegar até lá, o quanto você lutou. E assim, o legado que o seu pai começou através de sociedade e hoje você dá continuidade a esse legado. A Algo assim, né? sucessão. A sucessão, né? Algo, É aquilo, né? Você não é um herdeiro, e sim um sucessor. algo que está sendo conquistado, né? Não foi algo que foi deixado, mas sim que eu, através das oportunidades, eu vim conquistando o meu espaço, né? A oportunidade que os meus pais me deram, né? E eu venho conquistando a cada dia aí esse espaço. Tem a minha irmã aí, Maria Helena, entrando aí agora junto comigo, que agora tô dividindo as responsabilidades com ela. E assim, eu tenho exemplos, né? Dentro da minha própria casa, primeiramente meus pais, Genival Viana e Dona Andréa Viana, que sempre foram meus orientadores, meus mentores. E tem um outro exemplo também dentro da minha casa, que é o meu irmão, Genival Júnior, que hoje ele é neuroradiologista, trabalha no Albert Einstein. São Paulo. Isso. Então ele é um cara de... Eu tenho uma referência em cada ponto da minha família, que eu não precisei nem ir muito longe para entender e saber que eu tinha isso do meu lado. Meu pai é o cara do negócio. Ele é um negociador, ele é o cara da ação. A minha mãe, ela é administradora. É aquela que controla, que organiza, que é pé no chão. O meu irmão, ele é um cara extremamente planejador, calculista. Ele calcula riscos sempre baixos, mas com assertividade gigantesca. Tudo que ele planejou na sua vida, ele conseguiu executar e conseguiu conquistar todos os objetivos. Às vezes ele chegava para mim e falava: Douglas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer uma prova em tal lugar para ir para os Estados Unidos, eu vou passar. Eu já sabia que ele ia passar, porque eu acompanhei ele toda a vida e ele sempre foi assim. Ele sempre foi aquele cara que abdica de tudo, não importa o que seja. Se ele precisa, por exemplo, ter uma prova daqui a 6 meses, é os 6 meses estudando, sem sair, sem namorar, sem ir para nada. O foco dele, ele tem um foco que é extremo. Eu não tenho esse foco que ele tem. E nem conheço das pessoas que me rodeiam alguém que tenha esse foco. É inabalável. O cara é... Ele é imparável, é? Não, ele Focado. é. Ele é. É o cara... Se ele tivesse no meu lugar, acho que a indústria tá melhor já. Seu pai vai mandar buscá-lo, viu? Mas realmente, eu tenho esses exemplos aí do meu lado que são inspiradores, né? Cada um com sua história. E eu aprendo todos os dias. Cada um dentro da sua proposta. Cada um dentro dos seus estilos de vida e experiências. Excelente, não é? Estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. E, Ricardo, você Estamos aqui com Douglas Viana, diretor comercial da marca Capelinha. Douglas, a gente faz sempre um bate-volta. Bate-volta eu vou dizer uma palavra e você resume em uma palavra que seja o que tem a ver, tá? O que representa para você, tá ok? Podemos começar? Podemos, sim. Douglas, família é? Amor. Seu pai e sua mãe, o Viana e Dona Andréa, é? Base. Irmãos. Tudo. A marca Capelinha. Excelência. Douglas, avaliando Douglas. Numa palavra. Persistente. Douglas,
eu gosto sempre de lembrar, mais uma vez eu estou aqui parafraseando Antônio Abujamra. O que é a vida? A vida é uma caixinha de surpresas onde a gente busca, independente de qualquer coisa, a nossa felicidade. Eu acho que é o maior elo de uma pessoa é ser feliz. E Deus? Tudo. Estamos chegando aqui ao encerramento do podcast Escola do Varejo. Sempre nós encerramos com uma frase. Estivemos aqui com o empresário Douglas Viana. Douglas, muito obrigado. Tá? Antes de nós encerrarmos com uma frase, queríamos passar a palavra para você para as considerações finais. O que eu queria deixar aqui, por último, registrado é que, de todas as dificuldades que eu tive na minha trajetória em relação a impossibilidades, queria dizer que o impossível, ele só existe até alguém fazer. Muito bom. Isso é o que eu busco. Não existe nada impossível que a gente não possa correr atrás, planejar, fazer acontecer. Por mais dificuldade, por mais desafios que existam, a gente é capaz de superá-los. Persistência. Muito bom tê-lo aqui na Escola do Varejo, tá? Eu que agradeço pela oportunidade desse bate-papo muito rico com vocês aí e aprendendo muita coisa também. Muito obrigado, viu? Eu encerro com a frase de Martin Luther King. Ele assim o disse: as coisas que estavam em minhas mãos, essa eu perdi todas. Mas as coisas que eu coloquei nas mãos de Deus, essas eu ainda possuo. Quero agradecer a presença de Douglas, né, está aqui no nosso podcast, e também aos nossos patrocinadores, Supermercado São Luís, Restaurante Dom Luiz e Ex-Lubes, Produtos Automotivos, Escola do Varejo, podcast Ressignificando o Varejo Alimentar. Até a próxima, pessoal. Tamo junto.